Opa! E aí pessoal, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do Resumo de Sucesso. E hoje eu vou falar a respeito de gráfico de linhas, certo? Esse gráfico que é um dos mais básicos, mas também não deixa de ser importante, tá? Para exibição de dados, a gente vai ver como é esse gráfico no Matplotlib, como é que pode fazer algumas configurações para melhorar a exibição dele, certo? Então, vamos lá. Inicialmente, fiz a importação aqui da biblioteca, tá? Matplotlib.pyplot. Eu importei como sendo PLT, certo? Aquela mesma ideia de que aqui é a biblioteca e esse AS, né, ele é como, né, traduzindo para o português, PLT. Então, toda vez que eu botar PLT no meu código, ele vai entender que eu estou puxando essa biblioteca, certo? Isso aqui eu vou utilizar quando eu quiser usar alguma função da biblioteca, tá bom? E no caso, o Matplotlib é uma biblioteca própria do Python para construção de gráficos. Tem vários gráficos, certo? E hoje a gente vai falar de um dos mais básicos, que é o gráfico de linhas, tá bom? Então, vamos fazer aqui a importação. E bem, para esse vídeo, eu vou trabalhar com um exemplo, certo? Que é o seguinte, vamos dizer a seguinte situação. Eu sou proprietário de uma empresa e a carga horária dessa empresa, né, para a funcionalidade mais baixa, né, para o setor mais baixo ali, é 12 horas por semana, certo? E digamos que nesse setor estão 3 funcionários, tá? Em que eu fiquei acompanhando por 10 semanas a carga horária deles. Então, tinha alguma forma lá que eles cronometravam o tempo de trabalho deles, né? E aí eu juntei na semana, né? E aí eu tenho, no período de 10 semanas, a carga horária de cada funcionário, certo? Então, na semana 1, por exemplo, quando eu comecei, né, eu sei o quanto funcionário 1 trabalhou, o quanto funcionário 2 trabalhou, o quanto funcionário 3 trabalhou, e assim por diante, até chegar na 10ª semana. Aí, digamos que depois da 10ª semana, chegou uma demanda da minha própria empresa, em que eu vou ter que alocar um desses 3 funcionários para um cargo maior, certo? E eu vou ter que decidir qual desses 3 eu vou alocar. E, como é um cargo de maior responsabilidade, tem mais coisas a serem feitas, eu tenho que avaliar bem, né, qual desses 3 vai ser promovido. E um desses critérios é justamente a carga horária. E claro, como eu tenho esses dados coletados, já vai ser uma boa, que eu vou conseguir tomar uma boa decisão. Mas não basta, né? A forma que tá tudo muito solto, né? Eu olhando assim por cima, eu sempre vou ter conclusões diferentes, né? Por exemplo, na primeira semana, aqui eu estou vendo que o funcionário 1 teve um desempenho parecido com o funcionário 2, né? E o funcionário 3 foi o que teve o menor desempenho. Só que na segunda semana, os 3 já tiveram um desempenho diferente, certo? Então, é muito complicado eu analisar algo dessa forma, tipo, tudo solto, certo? Mesmo que isso aqui tivesse uma tabela do Excel, né, mesmo assim ainda está solto. Ia ser muito difícil eu fazer um comparativo. Então, os gráficos, né, eles entram para ajudar nisso, né, a exibição de dados e ajudar a fazer uma interpretação e a tomar alguma decisão, certo? Então, a nossa ideia aqui é montar um gráfico de linhas em que eu vou juntar em um único gráfico o desempenho desses 3 funcionários por semana e assim eu vou conseguir ver melhor, né, ou tirar alguma interpretação de qual funcionário tem um desempenho que mais me agrada, né, em comparação aos 3, certo? Então, inicialmente eu vou fazer um único gráfico, certo? Escolhendo o funcionário 1, né? Eu vou montar um único gráfico de linha, que é justamente relacionando a carga horária do funcionário 1 com as semanas, certo? E depois eu vou trabalhar com o problema como um todo, tá bom? Para auxiliar aqui na nossa didática. E é o seguinte, certo? Um ponto importante. Para o gráfico, né, eu tenho o X e o Y, né? O X é o que vai guiar o Y, certo? Basicamente o que? Eu tenho o X, a partir desse X eu chego no Y, certo? Porque se vocês pararem para ver, né, o que vai me fazer chegar num determinado dado aqui da carga horária do funcionário 1 é a partir do que eu escolhi, de que semana eu escolher. Por exemplo, eu quero semana 8. Então eu vou aqui semana 8, beleza? Semana 8 tá aqui. Qual é o dado que corresponde à semana 8? É o antepenúltimo, né, que é o 12. Então na semana 8 ele trabalhou 12 horas, certo? Então, é a partir daqui que eu vou chegar na carga horária do funcionário, certo? Então, para plotar, certo, eu vou pegar o PLT, ponto, PLT porque foi aqui, ó, como eu falei que eu ia chamar a biblioteca, e eu vou usar o ponto plot, tá? O plot é a função do Matplotlib, que justamente vai me proporcionar plotar um gráfico de linha, certo? Após isso, eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que botar meu X e meu Y, que é justamente o X, é o que vai ser a variável independente, né, que é aquela em que eu vou dar o meu primeiro passo, né, tipo, eu quero esse valor, e depois eu vou botar o y, que é a variável dependente do x, né, que é a partir do que tiver no x, ele chega no y, né, que nesse caso é a semana
e a carga horária do funcionário na semana respectiva, certo? Então, se eu já rodar isso aqui, eu já vou ter um gráfico, certo? Como vocês podem ver, eu tenho uma visualização aqui, ó, da carga horária do funcionário ao longo de um período de 10 semanas. No entanto, isso aqui não é a melhor plotagem, porque eu não tenho tanta marcação dos pontos, né? Fica um pouco difícil de comparar os pontos. Até também de informação, por exemplo, se a pessoa só vê essa imagem aqui, né, não vê o código, né, ela só vê o gráfico, ela não sabe que aqui são semanas, ela não sabe que aqui é carga horária, ela não sabe a função desse gráfico, certo? Ela não sabe que essa linha azul representa um único funcionário, porque mesmo se aqui tivesse semanas e carga horária, ficaria a dúvida, mas essa carga horária é da empresa como um todo, é de um funcionário, é de 2 funcionários, né? Então tem informação faltando para complementar esse gráfico, certo? Outro ponto, se vocês perceberem aqui na exibição, ele botou um código estranho, né? Isso aqui faz parte da saída, mas é bem simples de tirar isso. Basta você colocar um plt.show junto com a configuração para plotar o gráfico, certo? E assim ele só plota a exibição, certo? Mas enfim, tem formas da gente melhorar mais ainda esse gráfico. De que forma? Primeiramente, a cor, né? Tem como eu colorir esse gráfico. Ele veio para o padrão azul, mas eu posso botar outra cor. E para isso eu vou usar o parâmetro C, que é C de color, né? Que é cor em inglês. Então a partir daqui eu posso escrever tipo red, e aí ele vai colorir em vermelho, tá vendo? Ou eu posso botar só R também. Se eu botar só R, ele identifica como vermelho. Então, a partir desse parâmetro, eu consigo colorir meu gráfico, certo? Outro ponto importante é o estilo do traço, né? Aí tá um traço contínuo, né? Linha, mas eu posso personalizar, né? E isso eu posso usar o parâmetro LS, né? Que é Line Style, certo? E que tipos de estilo a gente tem? Bem, tem o traço único, certo? Que praticamente é o que ele vem para o padrão, certo? Que é o contínuo. Eu posso colocar também traço, certo? E aí ele fica dessa forma, tipo pontilhado, só que com os traços, certo? Eu posso também colocar um traço ponto, certo? Sendo traço ponto, ele fica dessa forma, né? Ele usa traço ponto, ele vai alternando, também fica tipo um pontilhado. E para ficar 100% pontilhado, é 2 pontos, certo? Não é ponto, é 2 pontos, tá? Então, a partir disso, ó, eu consigo um pontilhado. Yuri, mas eu não vi a necessidade de colorir coisa, é só visual? Na verdade, não. Quando a gente for trabalhar com gráfico com os 3, é uma ótima forma de diferenciar quem é quem, né? Para os 3 não ficarem iguais. Principalmente se você tem um gráfico com muita coisa, isso é algo que ajuda na classificação, né? A diferenciar e tal. Eu vou deixar aqui, por enquanto, traço ponto, certo? Que eu acho bonito aí, ó, traço ponto, ok? Bem, outra configuração que a gente pode fazer é alterar a espessura, certo? E para isso eu uso o argumento LW, tá? Que vem de line height, se eu não me engano, tá? Eu não sei se eu pronunciei certo, mas é tipo o comprimento da linha, a espessura da linha, certo? Traduzindo para o português. Aqui se eu botar 10, vocês vão perceber que ele vai estar bem mais grosso, né? Tipo, ficou até bem grosseiro mesmo, né? É isso que a gente normalmente não bota não muito exagerado, né? Porque pode atrapalhar na exibição do dado, certo? Mas enfim, se você quiser destacar mais um dado em relação aos outros, você pode deixar um tamanho maior que os demais, certo? Outra configuração agora é o marcador, certo? Que, enfim, a gente não tem pontos marcados, né? Que é justamente, por exemplo, na semana 1 12, na semana 2, 10. A gente não tem isso explicitamente aqui, tá? A gente sabe o comportamento, mas a gente não tem tão explicitamente, né, os pontos aqui no gráfico, certo? E para isso a gente tem um marcador. E o argumento que eu uso, né, é o parâmetro marker, certo? E aí tem várias formas. Eu posso usar a bolinha, certo? Que ele marca os pontos, né? Deixa eu tirar só essa forma de exibição, eu vou botar contínuo para facilitar a visualização. Ó, tá aqui, ó, ponto, 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 certo? Vou até reduzir também aqui a espessura da linha. Pronto, ó. Ficou bem mais fácil agora de eu ver os pontos, tá vendo? Ó? Tipo, esse ponto aqui, por exemplo, ele não estava tão claro na outra exibição. Esse aqui também não estava, certo? Então, isso aqui ajuda a gente a ver quais foram os pontos, né, que ele coletou para justamente fazer essas ligações. Além desse, eu tenho esse marcador que é um acento, né, que ele fica tipo um triângulozinho, né, bem interessante. E a gente também pode mexer no tamanho do marcador, né, que é o MS que a gente usa, né, que é o Marker Style, né. Então, a partir disso, eu posso usar alterar o tamanho, né? Se eu botar 10 aqui, ó, vocês vão ver que ficou bem maior que o marcador, certo? Outro ponto também que eu posso alterar,
a forma que esse marcador é preenchido, certo? Para isso, eu uso o parâmetro fillStyle, que é justamente a forma que ele vai ser preenchido. E aí tem vários, né? Tem bottom, que é tipo baixo, right, left e up. E none, né? Por exemplo, se eu botar up, vocês vão perceber... Opa! Qual foi o problema? É top, ó. Tá vendo, ó? Aqui deu um errinho, ele não identificou up, é full, left, right, bottom e top, não up, né? Foi mal aí pelo engano. Top. Pronto, ó, tá vendo, ó? Ele preencheu só o topo aqui do triângulo, certo? Se eu botar right, vocês vão ver que ele só vai preencher a metade da direita, tá vendo, ó? Vou até aumentar um pouco aqui o tamanho. Vou dobrar aqui o tamanho. Ó, tá vendo, ó? Ele só preencheu a metade. Se eu botar left, ele vai preencher só a esquerda, tá? Isso é uma outra forma de diferenciar dados, tá? Ajuda, certo? Por enquanto aqui eu vou deixar ele full, né? A opção full. Eu posso deixar none também, que ele fica só o contorno, né? Tá vendo? Fica só o contorno. Enfim, tem várias formas aí de diferenciar os dados entre si. Pronto, no geral, esses são os parâmetros principais que a gente usa para configurar. Agora eu vou colocar os outros funcionários dentro desse mesmo gráfico, né? E como é que eu faço? Bem simples. Basta eu pegar um plt.plot, né? Coloco aqui embaixo, certo? E eu troco o y aqui. Nesse caso seria o y2, né? E aí ele já junta num gráfico só, tá? O matplotlib ele já tem essa mágica de juntar, certo? Agora, um cuidado aqui importante, tá? Por exemplo, aqui o meu x, né, que são as semanas, é a mesma para os 3 funcionários, tá? Como assim, Yuri? O que é que tu está querendo dizer? O x seja do funcionário 1, o x2 é do funcionário 2, tá? E aí, digamos que para o funcionário 2 eu só coletei a terceira, a quarta, a quinta e a sexta semana, certo? Digamos que ocorreu essa situação. Eu vou ter só esses dados aqui, né? Nesse caso eu vou ter só 4, tá? Se eu rodar isso aqui e plotar aqui o x2 em vez do x, né? Deixa eu só trocar a cor, vou botar azul para diferenciar. Pronto, vou plotar. Ó, se vocês perceberem, eu não tenho como avaliar qual funcionário é melhor que o outro, né? Eu não tenho como avaliar se o funcionário 2, que é o de azul, é melhor que o funcionário 1. Porque o funcionário 1 eu tenho mais dado, né? Ele vai ter 10 semanas, sendo que o funcionário 2 eu só tenho 4 semanas aqui no meio, né? Eu não tenho como fazer um comparativo de todo esse período, né? O que eu consigo comparar é entre essas 4 semanas qual foi o funcionário com o desempenho que mais me agradou, certo? Mas com os 10 semanas eu não consigo, tá? Então, por isso que tem que ser o mesmo x para todos os y, certo? Que é justamente para manter essa consistência, certo? E eu consegui fazer uma melhor comparação. Então, vou voltar aqui, vou botar só o x, y2. Se vocês perceberem, agora eu consigo ter uma melhor avaliação do desempenho de cada funcionário, né? E vamos trabalhar aqui um pouquinho. Eu vou mudar o marcador, certo? Eu vou botar para ser bolinha, certo? Para só ajudar na diferenciação. Agora, vamos adicionar o terceiro funcionário, certo? O terceiro funcionário, o y3. E eu vou colocar aqui para ele ser G, né? Que é green. Deixa eu ver se ele identifica. Identificou, tá aqui, ó. Pronto. Aqui o que acontece, né? A gente plotou os 3 funcionários, certo? Tá aqui, ó. O azul aqui é o funcionário 2, o vermelho é o funcionário 1 e o verde é o funcionário 3, certo? Então, ó, vocês podem ver que a gente consegue agora ter uma melhor visualização de como foi, né? Assim, o funcionário 3, né, como a gente pode perceber, ele raramente subiu de 12 horas, né? Só aconteceu aqui que ele ficou aqui entre 12 e 14, né? Mas boa parte do tempo ele trabalhou menos que a carga mínima necessária, né? Então já seria um funcionário que não me interessaria, né? Eu até poderia pensar em demitir ele, porque, enfim, boa parte do tempo aqui ele não operou no mínimo que foi necessário. Agora, o funcionário aqui 1, por exemplo, né? Ele está aqui, ó, em uma inconsistência, né? Tem semana aqui, ó, que ele está operando no mesmo nível que o pior, que esse funcionário aqui que não estava em quase nenhum momento operando, que é a carga mínima. Mas tinha semana que tipo, ele estava operando muito melhor que os outros, né? Mas enfim, isso não é constante, né? Tinha semana que ele trabalhava demais e tinha semana que ele trabalhava praticamente quase nada, né? Então, também não é um funcionário interessante para um cargo que eu estou pensando aqui de alta responsabilidade, porque, enfim, vai ter uma semana que eu possa precisar muito dele e, enfim, eu não posso garantir pelo desempenho dele. No entanto, o funcionário azul, que é o segundo, né, que eu estou avaliando, ele tem uma maior consistência aqui nos horários, se vocês perceberem, né? Ele está praticamente aqui sempre no meio, né? Claro que tem algumas semanas que ele faz um pouquinho menos que 12 horas, ele faz um pouquinho mais que 12 horas, mas se vocês perceberem, boa parte do tempo ele está nesse range, né? 12 horas, um pouquinho mais que 12 horas e tal, dificilmente
bate menos aqui, certo? E então, para mim, esse funcionário está melhor nesse quesito, né, de carga horária, né, em comparação aos outros dois, certo? É um funcionário aí que sai ganhando. Então, se vocês perceberem dessa forma, que eu já consigo ter uma boa visualização desses dados. Só que aí tem um ponto, né? Tem um pontinho, que é o quê? Aquela história, né? Se eu mostrar esse gráfico aqui solto, né, em um slide para o pessoal vai ficar, mas o que é que representa aqui embaixo? O que é que representa isso aqui, né? O que é que representa a parte azul, a parte vermelha, a parte verde? Então agora eu vou ensinar vocês a como a gente adicionar mais componentes nesse sentido, né? E vamos lá. Primeiramente, identificar o que é vermelho, o que é azul e o que é verde, né? A gente adiciona aqui em cada plot que a gente fez uma coisa chamada label, que é justamente a identificação. Então aqui é o funcionário 1, eu vou botar só func1, certo? Para identificar funcionário, só para ficar abreviado aí, funcionário 2. E a label aqui seria o funcionário 3, certo? Após isso, né, não vai acontecer nada, certo? Aqui ó, não aconteceu nada. Mas aí o que acontece? Eu já tenho a identificação. Falando na programação, eu sei que isso aqui é o funcionário 1, eu sei que isso aqui é o funcionário 2, aqui eu sei que é o funcionário 3. Tem como eu passar isso da programação para a exibição do gráfico. E para isso eu vou fazer o seguinte. Eu vou ter que utilizar uma coisa chamada de plt.legend, que é a legenda, aquela legenda que vem, né, justamente dizendo isso. Ó. Se vocês perceberem, ele traz o traço, certo? Um marcador, certo? Identificado aqui, ó. E diz, ó, o vermelho é o funcionário 1, o azul é o funcionário 2 e o verde é o funcionário 3, tá? Boa parte dos plots, né? Isso aqui ele já tenta plotar num canto, né, que está livre de dado, né? Ele evita cobrir algum dado com isso aqui, certo? Mas tem como personalizar, onde eu quero que vá. Né? Para personalizar a posição, né, onde eu quero que ele fique, eu uso o comando lock, certo? Que é tipo de local, certo? E aí eu posso usar o lower right, por exemplo, certo? Só que aqui nesse caso, ó, ele deu até uma opacidade, né? Tipo, dá para ver que tem um dado aqui, ó, mas não é a melhor configuração, né? Porque, enfim, eu tenho um espação em branco aqui, eu tenho um espação em branco aqui. Então isso aqui é só se eu forçar mesmo, né? Mas enfim, eu posso também deixar na esquerda em vez da direita, certo? Eu consigo posicionar a legenda nesses 4 cantos, certo? Por meio dessa configuração. Mas eu vou deixar aqui para o padrão, que ele já estava num canto legal, certo? Aqui, ó. Show? Vamos lá, mais alguma configuração para melhorar é o título, né? Vamos colocar um título para dizer o que é isso aqui. E aí, basta eu botar plt.title e aí eu boto aqui o título, né? Carga horária semanal. Vou botar aqui 10 semanas. Show? Se eu rodar isso aqui, já botou carga horária semanal 10 semanas, mas eu posso personalizar esse título de várias formas, tá? Eu posso, por exemplo, colocar a cor, certo? Então, com o color, né? O color, eu posso botar aqui blue, por exemplo, certo? Ó, ficou azul, certo? Eu posso fazer isso. Eu gosto do preto mesmo, black. Posso botar cinza, verde, certo? Mesma coisa aí. Posso também colocar o tamanho dele. Então, font size, eu consigo... Opa! Font size, eu consigo botar o tamanho. Então, por exemplo, 12. Ainda ficou pequeno, deixa eu botar um 16. Agora ficou grande. Perfeito. E nosso gráfico está ficando bem legal. O que falta agora é o que? Eu trabalhar em relação ao que é o eixo X e o que é o eixo Y, certo? Então, para isso, a gente vai usar o quê? A gente vai usar o plt.xlabel, certo? E aqui eu consigo botar o quê? Eu boto aqui o que é, no caso do eixo X, é a semanas. Então, se eu botar para rodar aqui, ele vai escrever semanas aqui embaixo, ó. Da mesma forma que o título, eu consigo controlar cor por color, tamanho por font size. Eu não vou mudar a cor, mas eu vou mudar o tamanho aqui dele, né? Porque tá bem pequeno, eu vou botar para ser 16 também. Mesmo tamanho do título, tá aí, ó, bem melhor. Eu também consigo fazer a mesma coisa para o eixo Y, certo? Mesma coisa para o eixo Y, tá? Tá aqui Y. Y é horas semanais de cada funcionário. Pronto, horas semanais. Legal. E agora, para a gente fechar com chave de ouro dessa aula, eu vou mostrar a vocês como a gente configura a escala. Como assim a escala? Por exemplo, aqui vocês podem ver que ele não botou tudo, né? Ele não botou 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10.
Ele botou só 2, 4, 6, 8, 10, tipo, ele botou bem. Mas eu quero que fique mais especificado, né? Semana 1, é aqui a semana 1, aqui a semana 2, semana 3. E aí como é que eu posso fazer isso, né? A gente vai usar o seguinte, né? Eu vou dar um Enter aqui só para separar as coisas, certo? A gente vai fazer o seguinte. Primeiramente, eu vou criar um array, vou chamar de eixo X, que é justamente as informações que eu quero que apareça. Então, eu quero que, por exemplo, apareça semana 1. Eu vou botar para aparecer a semana 5 e eu vou botar para aparecer a semana 10, tá? Quero que apareça só semana 1, semana 5 e semana 10 no eixo X, certo? Agora o que falta? Eu configurar para aparecer e qual vai ser a posição, certo? Para isso eu vou usar o quê? plt.xTricks, certo? E aqui, primeiramente, eu vou botar a proporção das coisas, né? Então, a semana 1, ela é basicamente na posição numérica 1, a semana 5 na posição numérica 5 e a semana 10 na posição numérica 10, né? E logo em seguida eu escrevo aqui o eixo X, que é onde eu quero, né, que fique esses dados, né? Ou seja, no valor numérico 1 eu quero que fique semana 1, no valor numérico 5 eu quero que fique semana 5 e no valor numérico 10 eu quero que fique na semana 10. Se eu rodar isso aqui, vocês vão perceber que ele vai... Opa, deu um errinho. Opa, acho que escrevi errado. É xticks, foi mal. Escrevi tricks, é xticks, né? Foi mal. Tá vendo, ó? Escreveu semana 1, semana 5, semana 10, certo? Escreveu dessa forma. Mas, Yuri, se eu tivesse botado errado, né? Se eu tivesse botado 8 aqui em vez de 5. Bom, ele ia botar a semana 5 aqui, só que claramente está errado, né? Se você só de olhar, você já vai ver que está errado. Porque olha a distância da semana 1 para a semana 5. E olha a distância da semana 5 para a semana 10. Tipo, tá totalmente errado, né? A semana 5 é no meio, né? Tá com distâncias diferentes aqui. Então, isso aqui claramente já mostra que está errado, né? Então, vai muito de você saber botar a proporção. Yuri, mas se eu tivesse colocado todas as semanas, pronto, né? Vou botar aqui, por exemplo. Escrevi aqui todas as semanas e botei aqui todos os valores, né, numéricos que eu quero substituir. Se eu botar para rodar, vocês vão perceber que ficou ilegível, né? Porque o que acontece é muito texto, né? Os textos são grandes e, enfim, o espaço aqui é pequeno. Yuri, como é que eu faço para arrumar isso? Bom, existe um truquezinho que é muito bom, que é o que? Você fazer uma rotação, tá? Então eu escrevo aqui rotation. E normalmente eu gosto de fazer a rotação de 90 graus. Então quando eu fizer isso aqui, ó, ele botou verticalmente semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Consigo visualizar facilmente os dados, não prejudiquei mais, não ficou mais aquela bagunça, né? Se quiser, você pode tentar botar uns 30 graus aqui, ó, para rodar, ó, também não fica feio, né? Você pode personalizar isso, enfim. Então, fazendo a rotação você consegue melhor visualizar os dados, tá? Fica a dica aí quando você tem que botar muitas coisas, né? Eu vou deixar assim por enquanto. Outra coisa também é que eu posso fazer isso no eixo Y também. Então, eu vou botar YTricks, né? Vamos escrever errado, não é tricks, é ticks, tá? E eu só vou fazer o quê? Eu vou classificar, né, em ok, ruim e bom, né? Que é o quê? Basicamente, o cara que tiver 8 horas, ele é ruim, né? É ruim assim, não que a pessoa é ruim, né? Me expressei errado. A carga horária dele não foi a melhor de todas, né? O desempenho dele não foi legal. O mínimo é 12, né? Ele fez 8, né? Não foi legal. O 12 é o ok, porque é o mínimo, né? E, no caso, o 14, né? É o bom, né? Porque o bom aí, ele vai ficar um pouco distante, né? O 8 para 12 é a distância de 4, 12 para 14 é a distância de 2, né? Mais 16 seria meio que extrapolar muito a carga horária mínima, né? Vamos dizer assim. Então, vou colocar aqui ruim, bom não, regular, né? E bom. Se eu rodar isso aqui, vocês vão ver que ele botou ruim, regular e bom, certo? Se quiser, eu posso até botar o ruim aqui no 10, nas 10 horas, né? Deixar o tempo igual, pô, ruim, regular e bom, né? E os dados que estão, tipo, muito para cima aqui ou muito para baixo é porque eles realmente estão em um range absurdo, né? Isso aí já seria uma situação de eu conversar com esses funcionários, né? Mas, enfim, para vocês verem só como é que personaliza, eu também consigo fazer rotação, né? Mas, enfim, isso aqui não é tão necessário aqui, porque ficou tranquilo, né? Mas, enfim. E, no geral, é isso, pessoal. Eu espero que tenha sido bem interessante. Vou ter um exemplo um pouco prático aí, simples até, mas, enfim. Que eu já apliquei, né, em alguns projetos que eu trabalhei, né, envolvendo análise de dados. Então, eu realmente espero que tenha sido útil. Qualquer dúvida a mais, ou caso você deseje ver mais parâmetros, né, e tal, só olhar a documentação, certo? Esse vídeo tem mais o intuito de ser uma introdução, de ser um guia inicial, mas enfim,
tem mais alguns parâmetros aí que você pode encontrar, e tudo isso você encontra na documentação, certo? Então, eu espero que esse vídeo tenha sido bastante útil. Qualquer dúvida, fique à vontade aí de perguntar nos comentários. Não esqueça também de conferir a playlist, né, com os vídeos aí de Matplotlib, e também tem outras playlists aí no canal envolvendo vários outros conteúdos aí no contexto do Python, certo? Então, um forte abraço, pessoal, e até o próximo vídeo.